Estamos de volta com o programa Tendência. Hoje estamos conversando com o Elton, que é presidente da IDE Brasil e que está trazendo um curso voltado ao empreendedorismo. Está levando esse curso para todo o Brasil, não é isso, Elton? Esse curso nasceu, nós estávamos falando antes daquele processo de pesquisar os empreendedores. Foi lá que foi identificado que tinha uma demanda, uma carência dessa objetividade que nós estávamos falando antes. Muitas informações e pouca concentração objetiva para resultado. O que fazer com aquilo, né? O que fazer com aquilo. Então, nós chegamos a fazer um experimento interessante. Nós chegamos a pegar especialistas, colocamos em micro e pequenas empresas e durante 6 meses monitoramos o trabalho dos especialistas. A ideia básica é que cada especialista, por exemplo, em custos, em finanças, em marketing, estoque, implantasse nessas pequenas empresas um modelo que fosse, digamos, considerado ideal, e depois nós juntávamos todos esses modelos, então tínhamos um modelo completo de gestão. Ocorre que ao fazer isso, para ter a empresa perfeita, feito um reloginho suíço, funcionando sem erro, esses especialistas gastavam muitas horas dia. Somando as horas de especialista, precisávamos, naquela pesquisa, mostrou 5 especialistas dentro da empresa por dia, numa pequena empresa. Ou seja, o mesmo esforço de uma grande empresa. Pois é. Então, aquilo criou para nós um impasse. Foi quando resolvemos, estudando o processo, como fazer, baseado nas máximas de Pareto. Pareto fala que 80% do tempo do empreendedor ele gasta para ter 20% do resultado que ele gostaria de ter. Então, muito tempo, pouco resultado. Olhando essa lógica, por que se nós temos então pouco tempo, como fazer com pouco tempo um grande resultado? Invertendo a concepção de Pareto. E ali entendemos que poderíamos fazer um programa de gestão, um programa de um curso, onde as pessoas conseguissem aprender aquilo que gera maior resultado. Então, em vez de eu trabalhar 100 coisas, 100 ferramentas de gestão, que me dão um resultado X, eu trabalho 20 ferramentas, mas elas me dão 80% do que eu almejo. E 20 eu consigo fazer. Mais que 20 eu não tenho tempo para fazer. Perfeito. Então eu consigo dar uma performance para a minha empresa, uma eficácia de 80%. Que seria uma eficácia excelente já dentro dos padrões normais da empresa. Sim. Aí fomos e conseguimos selecionar entre um curso de administração, MBAs, outros cursos que fizemos no Brasil e até fora do Brasil, conseguimos concentrar um programa de um curso que atendesse essa demanda. E aí resolvemos fazer um experimento. Fomos a Teixeira de Freitas, na Bahia, uma cidade, na época, com 100 mil habitantes, grau de empreendedorismo pujante, crescendo, muito grande, e resolvemos, naquele momento, fazer um experimento lá. E lá nós convidamos algumas empresas para participar desse projeto e colocamos em prática aquilo que até então era uma teoria estudada numa pesquisa. E durante 2 anos, implantamos junto a alguns empresários, passamos o curso, ensinamos o curso para eles e eles tinham um compromisso conosco de aplicar. E nós monitoramos essa aplicação para ver se realmente aquela ferramenta, que em tese era teórica, através de uma metodologia de aplicação, fazia com que ele saísse daquele estágio e saísse para o lado prático, implantasse na empresa dele e colhesse resultados. Fantástico. Assim vocês teriam a condição de até verificar se a ferramenta que vocês estão propondo funciona. É 100% eficaz ou se precisava voltar para a prancheta. Exatamente. E era um estudo espetacular, viu? Porque esse estudo foi um estudo meio por isso que eu digo que sou pesquisador, me desculpe falar, meio maluco até, porque os ensaios eu fazia em sala da minha casa, funcionava muito das 10 da noite até as 6 da manhã, que era um momento que não havia pressão de nenhuma natureza, nenhuma interferência. E depois de ter visitado as empresas e percebido as dificuldades deles, eu simulava dentro de uma sala, em cada cadeira da sala, eu desenhava ali, escrevia todo o perfil de cada setor, as dificuldades que tinha e tentava então criar uma forma de explicar para aqueles perfis que estavam ali, como se estivesse vendo uma pessoa, eu tentava explicar algo que ao terminar a explicação fosse possível que todos compreendessem. E desenvolvia então aquela etapa. E no dia seguinte eu ia a algumas empresas com aqueles perfis dentro desse nosso processo de experimento e prática e fazíamos aquela técnica, aquela metodologia de aplicação. Colhemos os resultados e com isso nós fomos realmente otimizando o resultado.
E aí conseguimos fazer com que hoje esse projeto, quem participa, é uma formação em capacitação de gestão, quem participa do projeto consegue efetivamente colocar em prática, gerando grandes resultados. Existe um dado que é importante para o pequeno negócio. Estudos nossos, junto com outras entidades que se dedicam a estudar o pequeno empreendedor, como o Sebrae e outras faculdades, demonstram que o pequeno negócio desperdiça, o gestor do pequeno negócio, desperdiça sem saber, por má gestão, até 10% do que fatura. É um número relativamente absurdo, né? Assim, tem muita gente que até vai falar, poxa, mas a minha empresa fatura 10 mil, né? Então, quer dizer, talvez não se impressione com esses 10%, mas é realmente um número absurdo. Mas eu faço, eu tenho um método para impressionar. Imagine que você fature, vamos falar, 30 mil. Ok. Né? 10% é 3 mil. 3 mil. 3 mil no mês não é nada. Num ano é 36 mil. Em 5 anos, normalmente as empresas estão quebrando até o 5º ano, multiplica 36 por 5, você vai ter 180 mil. Se você conseguiu fazer alguns investimentos com isso, isso cresceu para 200, 210 mil. Percebe? É esse diferencial que capitaliza uma empresa, que faz o dono do negócio ter riqueza. E eu falei de 30 mil. Sim. Se falasse de 60, era 400, era o dobro. Mas você sabe que a minha experiência, até, Elton, com relação à visão desses pequenos empreendedores, é que às vezes eles não têm muito a noção do que o negócio dele pode proporcionar, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. A título de exemplo, algumas pessoas falam assim, eu vou montar um negócio, quanto você tem para investir? 30 mil reais. Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar uns 10 pau por mês. Pô, como é que vai ganhar 10 mil reais? É uma lógica difícil. Mas tem gente que acredita que vai conseguir, né? Essa lógica não existe hoje. Exatamente. No campo dos negócios. Se existir, é tão exceção, né? Hoje as margens de resultado, se você considerar, dependendo do segmento, é 3%. Alguns segmentos podem conseguir até 17%, 20%. Serviços, 25%. Só que o serviço é assim, ele consegue 25%, mas de repente é uma pessoa que está prestando serviço, ela teve que fazer uma viagem, faturamento zero, né? Exatamente. Então, no equilíbrio final, os números de ter 10 em 30, que seria 33%, é algo real. raro. É real. Né? Não vou dizer que não tenha, mas seria muito difícil Tudo ter. é possível, né? Mas começar um negócio com uma concepção dessa, quer dizer, se fosse assim, todo mundo investia nesse tipo de negócio. Né? O que ele às vezes comete um grande engano é assim, isso é comum no comércio. A pessoa compra um produto de um fornecedor por 20 e ele vende por 30. Né? Então ele diz que ganha aqueles 10. Não faz as contas do restante. Entre o 20 e o 30, ele tem uma série de outros custos, luz, água, funcionário, impostos, etc, etc. Então aquele 10, que a gente chama de margem de contribuição, na verdade, aquela diferença, ele só vai sobrar um pedacinho. E muitas vezes ele está tendo prejuízo, mas como ele visualiza aquele 10 como ganho, e ele coloca aquele 10 em referência ao 20, ele diz, poxa, eu ganho 50%. 10 de 20 é 50%. Meu negócio dá 50% de resultado. Pois é. Mas não é isso, isso é um engano e, lamentavelmente, é uma prática. Não, e até a forma, né? Passar de pai para filho, aquela coisa toda. E eu não sei se você vai concordar, até a prática da composição do preço final, muitas vezes é um tiro, né, no escuro, é na sensibilidade. Eu paguei 10, vou vender por 20, estou no lucro, dobrei o preço, não tem como perder. Não é assim? Isso é muito assim. Só que, normalmente, existe outra forma de formar o preço. A pessoa coloca todos os seus custos mensais, imagina uma taxa de lucro, coloca em cima e vai obter um preço de venda. Se aquele preço de venda for competitivo no mercado, ele consegue vender. Porque às vezes não é competitivo, não sai. Aí ele nem ganha. Mas se for, ele consegue vender. Ocorre que quando ele enxerga todos aqueles custos, tem um punhado de custos que 86% dos empreendedores de pequeno negócio não enxergam. A nossa experiência mostra que 86% não enxerga uma série de custos da empresa. Dá um exemplo, só para a gente entender. Um exemplo vamos falar assim, o 13º salário. Ok, ninguém reserva... Ele considera o 13º salário um custo de novembro e dezembro. Na verdade, o 13º salário, todo mês tem um 12avos daquele custo. Então, ele teria que acumular na sua planilha de custo aquilo para formar um preço correto.
Vamos dar um outro exemplo. Ele tem que reformar a loja a cada 4 anos, senão a loja fica velha, perde poder de atração de clientes. Poxa, quando ele reforma a loja, ele gasta 50 mil na reforma. Aí naquele mês ele conta para todo mundo que está desesperado, está tendo que reformar a loja, porque as vendas caíram e etc. Está tendo um custo enorme. Não, o custo dele, na verdade, foi um custo de 48 meses, os 4 anos. Sim. Tem que pegar os 50 mil, dividir por 48 meses, ele tem quase R$1.000 de custo por mês. E ele tem que fazer com que isso possa ser absorvido pelo negócio dele. Sim. E aquele dinheiro, ele reserva. Ele pensa que aquilo é lucro, aquele R$1.000 por mês que ele não gastou todo mês, só vai gastar lá na reforma, não. Aquilo lá foi custo, tem que estar reservado para dali 4 anos ser aplicado na reforma da loja. São percepções simples assim, que nós na verdade trabalhamos e alertamos e depois montamos uma estrutura de custo que ele enxerga todo mês esses dados, sabe o que ele tem que guardar, o que é lucro de fato, o que não é lucro, o que é custo. Além do que tem toda uma metodologia de, eu digo assim, visão estratégica em cima de custos. Existem fórmulas, existem meios de você, com a base de custo na sua mão, você conseguir fazer projeções de resultados. Se eu faturar mais tanto, quanto eu vou ganhar? Se eu gastar mais tanto aqui, quanto eu posso diminuir minha margem de lucro? Se aumentar tanto tal produto, qual é o impacto que tem sobre a minha empresa? Quando ele tem isso na mão, ele consegue fazer essa leitura instantaneamente. Isso serve para qualquer tipo de negócio, um restaurante, uma farmácia, qualquer tipo de comércio ou uma pequena indústria, sendo pequena ou média empresa? Serve para qualquer tipo de negócio. Fantástico. Tá? Foi desenvolvido eu costumo dizer que nós montamos um quebra-cabeça, onde nos concentramos muito nas pecinhas. Primeiro vemos bem o que é uma pecinha, estudamos ela, depois a outra, daí juntamos 3, depois vemos outra, juntamos 6. E de repente você tem um mapa. Como você estudou cada uma, você conhece todos os conceitos e consegue ter a visão global da sua empresa. E no final, inclusive, dentro da nossa capacitação, a gente mostra que o uso daqueles conceitos permitiria a ele gerenciar uma grande empresa. Porque os conceitos são os mesmos. Na grande empresa, você vai ter uma ferramenta pesada de ser levada. Vou dar um exemplo. É como se fosse uma pessoa que faz transporte de pouca coisa. Ele usa um carro pequeno, né? Um carro pequeno. Sim. Uma carroceria pequena, 300 quilos. E uma empresa grande tem que usar uma carreta, que leva 36 toneladas. Dirigir um carro pequeno, dirigir a carreta, exige habilidades diferenciadas. Sem dúvida. Né? Mas os conceitos de transporte, custo, desgaste do pneu, combustível, né, emplacamento, os conceitos são os mesmos. A legislação vigente para um, para outro. Exatamente. Então, quando se ensina do básico, e o fato que comprova isso, nós temos turmas assim, é bem heterogênea as nossas turmas. Elas estão com pessoas de nível segundo grau, nem segundo grau completo, temos gente dentro da sala formado em curso superior, temos gente formado em MBA, né? Okay. E todos, sem exceção, revelam ao final de que a forma prática e objetiva fez eles entenderem conceitos que eles já tinham estudado, mas não tinham conseguido entender como aplicar. Porque não via... Era uma coisa voando. Né? Então trazem a informação, nós temos vários depoimentos nesse sentido, e dizem, poxa, agora eu entendi o que eu estudei lá há 18 meses, eu aprendi aqui a colocar em prática e fazer a leitura de resultados. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, até porque eu gostaria de saber até mais sobre isso, até porque eu fui uma das pessoas que estudou bastante desse tipo de assunto. Mas a gente vai para um breve intervalo, pois não. Ok? O programa Tendência volta aqui a alguns minutos, aguarde.